Universidades da região se preparam para o retorno de aulas presenciais. Algumas já até têm aulas práticas desta forma. A Bruna Romão está na Unifal, em Alfenas, e vai conversar com a gente sobre isso. Bruna Romão, temos a Bruna Romão? Não temos o sinal da Bruna Romão, então vamos seguir até conseguirmos restabelecer a conexão. Durante este período de pandemia, não são poucos os desafios vividos pelos universitários. Nós convidamos o Paulo Tomazinho, que é doutor em educação, para um bate-papo virtual sobre isso. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao EPTV1. Boa tarde, Suzana. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com a tua audiência. O prazer é nosso. Muito obrigada. Doutor, para começar, de um modo em geral, quais são, então, os principais obstáculos enfrentados por estudantes, por professores? Sem dúvida. A pandemia, ela criou um cenário totalmente impensado, né, em termos de educação. E, obviamente, nesse cenário, o grande desafio dos estudantes acaba sendo essa gestão emocional. Como é uma coisa muito nova, tira você realmente daquela zona de conforto, daquele padrão de como se funciona uma universidade, uma escola e como que é estudar, né? Então, o que acontece é justamente essa incerteza, essa insegurança, isso tem um abalo emocional muito grande. Então, tem a incerteza, tem a ansiedade, você tem o medo, né? E tudo isso impacta, a gente sabe em termos de neurociência da aprendizagem, que isso impacta diretamente na capacidade cognitiva, na capacidade de compreensão e de entendimento. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes impactos do lado dos estudantes. Sem dúvida nenhuma, um outro grande impacto, que é, né, o isolamento social, o afastamento social, ou seja, a não presencialidade, que a gente espera que volte logo, ela impacta também na questão social. Ou seja, a universidade, ela não é simplesmente a sala de aula, ela é o espaço, ela é tão importante, ou mais importante, talvez, do que o conteúdo. É ali que você tem a socialização, você faz o teu network, você conhece pessoas. E como seres humanos, aprendemos com os outros e pelos outros. Do lado dos professores, nós temos também dois desafios. Um desafio que ele é pedagógico e um desafio didático. O desafio pedagógico, basicamente, é o grande problema que o professor tem em fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico. Saber, ele sabe que está ensinando, mas será que o estudante está aprendendo? Quem está aprendendo? O que estão aprendendo? E como, né? O quanto estão aprendendo? Esse é um grande desafio pedagógico. E o grande desafio didático é justamente se adaptar às novas tecnologias, às novas metodologias, para que possa fazer essa transposição, né, da aula que ele estava sempre acostumado, na zona de conforto presencial, para um modelo digital. E, obviamente, a gente espera entrar o quanto antes, voltar o quanto antes para as aulas presenciais, mas, obviamente, aprendemos muito durante todo esse trajeto, todo esse processo da pandemia. Será que dá para reverter, doutor Paulo, os impactos causados pela pandemia no ensino? Sem dúvida, sabe, isso é uma grande discussão a nível mundial, no Brasil não é diferente, grandes pesquisadores, pensadores da educação discutem isso o tempo todo. Os white papers, os relatórios da ONU, da Unesco, ela diz que essa cicatriz talvez leve mais de uma década, sabe, para poder ser neutralizada, o efeito negativo dessa deficiência, né, dessa incerteza do processo de ensino-aprendizagem na pandemia. Obviamente, quando a gente olha para a gestão de risco, o que é mais prudente se fazer nesse momento é não tentar recuperar o todo. A gente tem que entender, que tem que admitir que houve uma perda. E para você mitigar, ou seja, para diminuir o impacto dessa perda, é justamente focar no essencial. Ou seja, o professor, eu gosto muito da analogia, é o seguinte, quando nós aprendemos uma música, nós não aprendemos uma música lendo toda a música e decorando a música, né, estrofe a estrofe. O que nós aprendemos primeiro? O refrão da música. E o professor deve ter essa clareza. Sabe, o professor deve ter essa clareza ao preparar, ao olhar para o seu conteúdo, olhar para os seus desafios agora, qual é o essencial, o que é o refrão da aula, sabe? O que é o mínimo necessário que o aluno precisa aprender. E isso normalmente está nos princípios, ou seja, a ideia de princípio é o essencial, é o mais importante, que conhecendo o princípio, o aluno consegue depois, o ser humano, no modo geral, mas o aluno específico, consegue extrapolar esses princípios para as outras áreas. E sabemos que hoje que o cérebro funciona por associação. Então, se você tem uma informação muito nuclear, muito consolidada, do essencial, do princípio, é possível que a gente consiga, né, preencher o resto, vamos dizer assim, o não essencial, o
o complementar, né, durante o processo, talvez, da vida profissional, ou talvez de um processo chamado just in time, né? Ou seja, ele vai aprender conforme ele precisa daquilo. Mas a regra de ouro, talvez, é olhar para o menos é mais, ou seja, para o menos, porém melhor. O essencial de cada conteúdo, de cada aula, isso tem que estar muito forte, muito né, cristalizado em termos de aprendizagem do aluno, e é uma das formas, talvez seja a melhor forma, de olhar para mitigar esse efeito da pandemia e tentar, né, resolver isso nos próximos anos. Ajudou demais, doutor Paulo. Muito obrigada pelas orientações. Boa tarde. Imagina, fica à disposição. Agora sim conseguimos conexão com a Bruna Romão. Ela vai falar da situação das universidades da região, né, que se preparam para o retorno das aulas presenciais. Algumas já até têm aulas práticas desta forma. Ela está em Alfenas. Qual a situação aí, hein, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, Suzana, a todos que nos acompanham. Pedimos desculpas, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, mas vamos retomar. Aqui tem um plano que está na fase 1. Esse plano ele já foi aprovado. Nessa fase, os cursos dos últimos períodos poderão retornar em atividades presenciais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Sandro Amadeu Cerveira, que é reitor da Unifal. Explica melhor para a gente, reitor, são só os alunos dos últimos períodos que podem retornar para essas atividades presenciais? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade da gente poder esclarecer. A gente, na verdade, tem esse plano de retomada aprovado desde o final do ano passado, estávamos em preparação, compra de equipamento, estruturação, e agora entramos na fase 1, no qual a prioridade para os últimos períodos de cada curso para as atividades que são necessariamente presenciais. Entretanto, aqueles cursos que já conseguirem atender os alunos dos últimos períodos e tiverem as condições devidas para aprovar outras disciplinas de períodos anteriores, podem fazê-lo. Nosso comitê de enfrentamento à Covid da Unifal analisa caso a caso para garantir a segurança dos alunos e a oferta das disciplinas. E como garantir essa segurança? É possível nesse momento? Então, todos os cuidados são tomados, o tamanho das salas de aula, a distribuição, o número máximo, tudo isso está devidamente previsto nos nossos protocolos de biossegurança e cada curso também tem os seus específicos. Também há a exigência do álcool em gel, do uso das máscaras, né, e todo um cuidado para que isso não coloque em risco a segurança nem dos estudantes, nem dos profissionais que estão atuando para esse atendimento. E a quem que caberá essa fiscalização, olhar se os alunos estão respeitando o distanciamento, o uso de máscaras? Perfeito. Isso vai acontecer na própria interação, né? Cada vez, se caso acontecer, os docentes, os técnicos que verificarem, os próprios alunos poderão reportar à universidade, que vai estabelecer os devidos procedimentos para corrigir caso isso aconteça. Mas nós acreditamos que a conscientização está excelente, que os nossos estudantes vão aderir de maneira adequada aos procedimentos de segurança e, naturalmente, os técnicos e os professores, as técnicas e as professoras também. E reforça rapidinho, vai ter uma disciplina, né, de biossegurança. Que disciplina que é essa? Exatamente, é uma disciplina para que todas as estudantes e todos os estudantes e também a nossa comunidade, né, professores e técnicos, técnicas, possam estar devidamente informados e qualificados para entender o porquê das medidas de biossegurança e de como tomar essas medidas a cada momento e a cada passo do funcionamento das disciplinas e das atividades práticas. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Agora a gente vai conferir sobre esse retorno das aulas nas principais cidades da nossa região. Vamos acompanhar. Em Poços de Caldas, as aulas seguem em sistema remoto. Na PUC, não há previsão de volta. Na Unifal, aulas práticas para formandos devem acontecer de forma presencial a partir do dia 18 deste mês. Em Pouso Alegre, aulas de universidade seguem de forma remota. Na FACAP, a previsão de volta para dia 18 de outubro. Em Passos, a UENG tem aulas práticas de cursos de saúde de forma presencial. Em Varginha, a Unifenas está em sistema híbrido. No Unis, as aulas práticas voltaram. E na Unifal, as aulas seguem de forma remota. Na UFLA, as atividades do campo e de laboratórios especializados voltaram. Na Unilavras, os cursos da área de saúde estão com aulas presenciais.
Na Unifei, as aulas seguem remotas. Laboratórios remotos e kits para atividades práticas foram enviados para os alunos. A previsão de retorno é em fevereiro de 2022. Lembrando que os alunos assinam um termo de compromisso, ou seja, eles precisam evitar aglomerações, locais que têm muitas pessoas, para garantir a segurança de todos. Eu volto com você, Suzana. Te agradeço pelas informações, Bruna. Boa tarde.